Arquétipos. Por que falar sobre isso? Bem, se aprendermos um pouco sobre arquétipos, podemos entender como eles afetam diretamente cada aspecto da nossa vida. Desta forma, poderemos fazer escolhas mais assertivas que podem transformar nossos relacionamentos e a própria forma de viver. Vamos compreender como os arquétipos começam a dar forma a nossas vidas desde o momento em que nascemos. Vamos juntos? Meu nome é Andréa Rebelo e este é o nosso canal Brilhar de Aya. Uma definição encontrada através do Google explica que arquétipo é um conceito da psicologia utilizado para representar padrões de comportamento associados a um personagem ou papel social. Esse conceito foi desenvolvido por Carl G. Jung, psiquiatra suíço e fundador da psicologia analítica. Para Jung, esses comportamentos estão no inconsciente coletivo e, por isso, são percebidos de maneira similar por todos. Jung dizia que os arquétipos são uma herança psicológica, ou seja, resultam das experiências de milhares de gerações de seres humanos no enfrentamento das situações cotidianas. Atualmente, temos vários autores, principalmente internacionais, que abordam esse assunto de forma mais simples e profunda, e que eu sinto ser bem mais esclarecedor e fazendo um total sentido de como somos em nosso dia a dia. Pessoalmente, eu definiria que arquétipos é uma nova linguagem que devemos conhecer e que nos leva ao empoderamento do nosso comportamento perante a vida junto à Mãe Terra. Colocando o conceito de arquétipos de uma forma bem prática para que todos consigam compreender, digamos que são as características e habilidades que adquirimos ao nascer. Ainda posso ir mais além sobre esse ponto de vista. Como sabemos que antes mesmo de estarmos em um corpo físico, nós escolhemos e planejamos as experiências que vivenciaremos. Me atrevo a dizer que seria neste momento que os arquétipos seriam definidos para cada indivíduo. Arquétipo vai muito além do que apenas um conceito. Transpassa para a intuição, pensamento e energia. Se estamos à procura de um desenvolvimento mais profundo, aonde podemos utilizar a nossa moeda amor e expandir o cofre que é o nosso coração, precisamos ter a chave deste empoderamento pessoal. Precisamos explorar o mundo do inconsciente para entendermos como devemos agir de acordo com as leis da natureza, que são as leis do nosso Criador. Nossa biologia se transforma em nossa biografia. Por este motivo, fui guiada a falar um pouco sobre este assunto. Os padrões arquetípicos são como uma porta
para um reino paralelo e oculto. Quando descobrimos essa realidade paralela que consiste em aprender e entender quais são os seus próprios arquétipos, é um caminho de encontrar a si mesmo, e talvez pela primeira vez. Há um número infinito de tipos de arquétipos. Alguns milenares, como mãe, guerreiro, herói, e outros que chegaram conforme o tempo, como hacker, geek, nerd e etc. Os arquétipos têm uma correlação com mitos e símbolos que conhecemos. Um fato bem interessante é que cada arquétipo tem um padrão de frequência específico e que faz uma relação direta com a frequência de um dos nossos 7 chakras principais. Quando descobrimos quais são os nossos padrões arquetípicos individuais, podemos entender claramente como agimos perante a vida, decisões que tomamos e de que forma podemos quebrar um padrão para que este não tenha controle sobre si próprio, mesmo que faça parte da sua biologia. Como, por exemplo, o arquétipo do viciado ou dependente químico. Nós podemos usar uma alternativa para que ele não tenha o controle sobre a sua vida, como é utilizado, por exemplo, na técnica dos alcoólatras anônimos. Todos nós possuímos um número limitado de arquétipos e estes se ligam a tudo ao nosso redor. Os padrões foram criados de forma universal e não especificamente para cada indivíduo, e por isso são impessoais. Porém, quando você vive estes padrões em seu dia a dia, isso os torna único e pessoal. Como, por exemplo, voltando ao arquétipo mãe. Milhares de mulheres possuem este arquétipo pessoal, mas ao experienciar o mesmo, faz com que seja algo único e íntimo, pois cada mulher desempenha esse padrão, esse papel de mãe, de forma diferente. Os arquétipos criança, sabotador, prostituta e vítima são padrões que todos possuímos. São os 4 padrões de sobrevivência. Através desses 4 arquétipos é a representação das lições e obstáculos do percurso individual para a construção da autoestima, pois precisamos negociar de que forma vamos sobreviver. Normalmente, somos constituídos por 8 tipos predominantes de arquétipos. Podemos ter até mais do que isso, mas os outros podem estar presentes apenas em uma fase temporária e não ser tão significativo. Entre os 8 arquétipos pessoais, eles podem variar em sua predominância conforme os anos. Vamos entender que nenhum tipo de arquétipo tem uma posição positiva ou negativa. É apenas neutro. O que vai fazer diferença é como você vai utilizar o poder de co-criar uma realidade diferente para você e para o seu entorno. Pois
Esses padrões possuem a função de nos ensinar sobre o poder das nossas escolhas. Todos nós fazemos parte dessa engenharia da cocriação. O arquétipo criança tem várias ramificações, como a criança ferida, criança abandonada, criança mágica, criança eterna, criança natural, criança divina e criança dependente. O padrão criança interna incorpora nossos eus emocionais e criativos. Representa a criança que já fomos e é um elemento crucial para entender nosso desenvolvimento emocional e curar traumas passados. A criança interior é frequentemente uma parte vulnerável, sensível e intuitiva de nós mesmos, que às vezes pode ser negligenciada ou ferida à medida que crescemos para a idade adulta. É essencial identificar, nutrir e cuidar dessa parte da nossa psique para alcançar o equilíbrio emocional e o bem-estar mental geral e assim seguir para uma vida adulta equilibrada. O arquétipo sabotador é como um mecanismo de bloqueio que é ativado todas as vezes que temos uma oportunidade de nos empoderar ou mesmo empoderar alguém. Fazemos a escolha de sabotar o próprio sucesso. O motivo dessas atitudes pode estar consciente ou inconsciente, podendo ser a repetição de padrão familiar, medo de não pertencer mais ao sistema, se achar incapaz de fazer algo mesmo sem tentar, medo de se destacar e chamar atenção, entre outros. Quando identificamos esse padrão e como ele atua, podemos modificar toda essa estrutura que nos paralisa e usamos de forma proativa para superarmos essa deficiência e alcançarmos o que nos foi proposto a fazer enquanto estamos vivendo aqui. A mudança não atua apenas individualmente, mas também no entorno, pois o que está dentro está fora. O arquétipo prostituta, o mais polêmico, digamos assim. Este padrão requer que façamos uma pergunta a nós mesmos. O que significa sobreviver? O que eu preciso trazer ao mundo como forma de talento, habilidade ou dom que eu possa converter como uma moeda de troca para sobreviver? O que eu preciso exteriorizar para transformar em moeda de troca para sobreviver? Minha voz, meu dom musical, minha criatividade. O que preciso desenvolver ou estudar para ter a oportunidade de sobrevivência? A moeda de sobrevivência é como utilizamos o nosso poder pessoal. O aperfeiçoamento dos talentos e habilidades não tem a conotação da prostituta. O problema do arquétipo prostituta vem à tona quando há dúvidas se conseguimos converter
nossos talentos em moeda de sobrevivência e usamos o poder para negociar a nossa própria forma de viver. Alguns perdem o poder de se proteger quando eles se sentem vitimizados e negociam uma parte deles mesmos. Vendem uma parte de sua natureza energética para uma outra pessoa, para uma festa política, um produto, uma situação, em troca de segurança, de um teto sobre a sua cabeça ou até mesmo por um salário. Vamos dizer que uma pessoa se sente incapaz de arrumar uma outra oportunidade de trabalho e na empresa atual ela precisa lidar com todo tipo de gente ou situação que consome toda a sua energia, porque não está de acordo com suas crenças e convicções do que é certo. Mas ela permanece. Se sente vítima, mas como o salário é muito bom, se contenta em ficar ali, nesta forma de prostituição. O problema é que muitas vezes o que está sendo negociado é a própria saúde emocional, que logo pode se converter em uma doença física. Precisamos ficar atentos com essas armadilhas que criamos para nossas vidas. O arquétipo vítima. Sua jornada é toda sobre autoestima. Como perceber e agir com empoderamento para tornar-se alguém que não se sente vitimizado ou horrorizado por forças externas do mundo. Porém, você fez a transição para reconhecer que o poder vem do seu interior e que, de fato, você não é impotente perante esse externo. Todo pensamento e atitude que tiver é um ato de empoderamento. Algumas vezes podemos achar que não temos forças suficientes para modificar algo, mas devemos sempre lembrar que não nascemos para nos sentirmos vitimizados por nenhuma circunstância e que a alternativa chegará se soubermos silenciar e usar o poder que vem de dentro de nós. Sobre os outros 4 arquétipos pessoais, vocês podem identificá-los se voltarem a atenção sobre os seus hábitos, forma de vestir, falar, crenças e tudo que possui importância para você ao seu redor. Podem pedir conhecidos ou até desconhecidos para que descrevam vocês apenas pela forma que eles estão te vendo ou pelo pouco que eles te conhecem. Estamos nessa fase de transição, muitas mudanças acontecendo, o tempo passando mais rápido. E para caminharmos juntos, trazendo todo o conhecimento, aperfeiçoando no nosso interior, teremos a capacidade de distribuir algo muito melhor para os que precisarão da nossa ajuda. Conhecendo, identificando e aprimorando os nossos 8 arquétipos pessoais, conseguiremos transformar essa nossa viagem por Gaia bem mais prazerosa. Vou deixar no último quadro desse vídeo alguns dos arquétipos existentes. Na verdade, é como uma lista infinita, mas escolhi os mais conhecidos.
Se vocês quiserem, vocês podem dar sugestões sobre quais são os meus outros 4 arquétipos predominantes através dos comentários. Espero que eu tenha contribuído um pouco mais com o conhecimento de vocês. Quero agradecer a todos que deixaram mensagens de felicitações devido ao dia do meu aniversário. Compartilhei a data com vocês porque durante muito tempo, há alguns anos atrás, eu tinha um bloqueio que quando se aproximava o dia 16 de março, eu me sentia triste, sozinha e tentava me isolar. Era o arquétipo da criança interna que inconscientemente se fazia presente. No meu interior, era como se mesmo que eu quisesse celebrar a data, que ninguém apareceria para comemorar junto comigo. Então, como já expus tantos outros fatos da minha vida, eu compartilhei mais este aqui com vocês. Um grande abraço de todo o meu coração a todos vocês.